Bueno, buenos días a todos, a todas, los compañeros, compañeras que se han estado conectando para esta jornada de debate que llevamos ya a su cuarto día. Este seminario que estamos realizando entre REDEN, entre CEPLA y el GT de Claxo, Crisis y Economía Mundial, que titulamos Crisis Mundial y Avances de las Derechas, Escenarios Globales y en América Latina y el Caribe. Bueno, hoy empezamos esta cuarta jornada con que llamamos la inversión extranjera directa en la región, y van a participar en la primera parte Graciela Galarce de Chile, Camila dos Santos Nogueira y Daniel Pereira Sampaio de Brasil, de Vitoria, y también Aline Faestocco, André Moulin, discúlpeme si pronuncio mal, Nara de Lima Campos y Aline Weber bueno, ahí me quedo. Después ellos se van a presentar igualmente y bueno, la idea es que se presenten, recuerdo la metodología, que cada participante se presente brevemente y después de su presentación tiene 15 minutos para exponer su trabajo. 5 minutos antes yo les voy a hacer señas de que quedan 5 minutos. Y después que terminen de hablar, de hacer sus presentaciones, todos los que estamos acá conectados podemos hacer intervenciones, comentarios, no tienen por qué ser preguntas directas a los panelistas. La modalidad es que hagamos un intercambio y cada uno que quiera hablar levante la mano, incluso los que expusieron antes, para hacer también su comentario. Así que bueno, sin más, para no tomar tiempo, vamos a comenzar con la exposición de Graciela Galarce, y yo voy a poner a presentar su PowerPoint. Ok, ¿empiezo? Dame un segundito que pongo acá. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, está grabando, ahí está la pantalla, sí. Bueno. Y aquí abajo, el documento. Bueno, Graciela, cuando quieras. Momento. Sí, sí. Vos andá avisándome cuando voy pasando las láminas. Daniela, ponla en modo presentación. ¿Cómo? Que la pongas en modo de presentación. Es que me parece que cuando la pongo en modo de presentación, lo voy a intentar, después no pasan las láminas. Ah, ya, ok, bueno. Pero intento, ¿eh? Un segundito. Vale. Pregunta si se ve la... ¿Se ven las láminas? ¿Se ven las láminas, Gaby? A ver, ¿ustedes las ven? Yo la veo aquí. Orlando la ve en su computer. Ok. Pero Sí, yo no la veo. Se ven bien. ¿Se ven bien? Bueno. No está en modo presentación, pero se ven bien. Yo lo acabo de poner en modo presentación, pero no parece que no la ven. No. Ah. Sí se ve, Gaby. Bueno. Pero no sé si corre. A ver, probá si corre. A ver ahí, corrí una. No. ¿No? Está en el título. Está anclada en el título. Claro, cuando la pones en modo presentación no corre. No Y, sé. y no lo pongas en presentación. Claro, por eso. La voy a poner lo más grande que pueda para que ustedes lo puedan ver. Y achicar eso. Ahí Claro. Ahí, perfecto. Ahí me pasé. No, ahí está muy grande. Te fuiste de grande. Se me fue el cursor. Ahí estoy retrocediendo. Ahí. Ahí está. Ah, ahora achicaste mucho. Sí, no sé. Ahí está. Ahí. Bien, listo. No, yo creo que en sí puedes ponerla, pero bueno, ahí se ve. Orlando, yo no tengo la... Yo no veo no veo nada más que mi documento. ¿Y lo podés hacer correr o no? Ahí está bien. Sí. Ahí corre, a ver. Sí, corre. Bueno. Graciela te vaya avisando cuándo cambiar la lámina. Claro, eso. Ya, ok. Bueno, en primer lugar, me presento.
Soy Graciela Galarce, chilena, economista de la Universidad de Chile y actualmente pertenezco a los grupos de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial, de la REDEM y de CEPLA. Y en esta oportunidad mi tema es el capital extranjero fundamental en el neoliberalismo o nuevo carácter de la dependencia y agotamiento del capitalismo neoliberal. Ya que está en pantalla los temas, empezaré por la primera parte, la producción chilena y su tendencia decreciente. La producción chilena tuvo un largo periodo de crecimiento cercano al 8%, posteriormente se inicia una tendencia decreciente. En Chile se reconoce tanto por académicos como políticos que la economía chilena está estancada. La principal explicación que se esgrime es que se requiere mayor desregulación, menos Estado, más mercado, más inversión nacional y, por cierto, más inversión extranjera. En tanto, nosotros señalamos una explicación completamente opuesta. El estancamiento del PIB estos 11 años señalados se debe al creciente dominio del capital extranjero en todos los sectores de la economía, particularmente en el sector minero. Comprobamos que las ganancias de la inversión extranjera directa son muy elevadas, así como las transferencias al exterior, que son superiores a la inversión en la economía nacional. Y además afirmamos que el bajo nivel de la inversión global determina el actual estancamiento del PIB. Lo anterior se agrava por las inversiones extranjeras en el sector financiero chileno, inversiones en cartera, crecimiento de la deuda externa global y de la deuda de las empresas extranjeras. Al respecto, detectamos dos situaciones adicionales recientes: el fuerte crecimiento de las inversiones chilenas en el exterior. Además, el fuerte endeudamiento del Estado que limita seriamente las capacidades de inversión. La economía chilena ha sido reestructurada completamente por el exterior y ha pasado a ser una economía exportadora de recursos naturales de todo tipo, agrícolas y forestales, productos del mar, mineros, de servicios y de infraestructura, entre otros, agua, gas, electricidad. Ahora, la producción chilena, el tema y las inversiones extranjeras directas, IED. En dictadura, desde 1973 a 1989, la inversión extranjera directa y la deuda externa fueron muy bajas. En los últimos años de la dictadura, la economía tuvo un crecimiento elevado que se explica por las significativas ganancias empresariales, resultado de la explotación del trabajo y por la privatización de las empresas. La dictadura captó los recursos de la nacionalización del cobre. Asimismo, se benefició por la reforma agraria que permitió a la dictadura decretar el mercado libre de tierra. Asimismo, por la creación de las AFP y por la creación de empresas privadas en el sector salud y educación. En los gobiernos post-dictadura creció mucho la inversión extranjera directa y la deuda externa. En el periodo 1991-1997, la economía chilena creció más aún en 8.2%, que se explica en gran medida por la mantención del neoliberalismo de la dictadura y por el crecimiento de la inversión extranjera directa y por la deuda externa. El crecimiento de la inversión extranjera directa, especialmente en el sector minero, cobre, culminó con la desnacionalización del cobre en los gobiernos post-dictadura, haciendo uso de la concesión plena acordada en dictadura. Recordemos que con la nacionalización del cobre de Allende, el Estado controló el 100% de la gran minería. Actualmente, el Estado capta menos del 30% y más del 70% corresponde a las grandes mineras extranjeras. Te pediría que pusieras el gráfico 1 para señalar lo siguiente. El gráfico 1 muestra el stock de la inversión extranjera directa. En dictadura fue muy baja. A partir de los gobiernos post-dictadura, empieza a crecer. Y ahora, en 2023, llegó a un valor de 286.747 millones de dólares. Ahí se puede ver en pantalla el crecimiento en post-dictadura. Gráfico 2, por favor. En los últimos años, a partir del año 2017, el stock de la inversión extranjera directa en relación al PIB equivale al 90% del PIB. Ahí se puede ver la tendencia a partir del año 2017. Gráfico 3. Muestra que la deuda externa total ha crecido mucho en los últimos años y a septiembre de este año
ha llegado al valor de 254.403 millones de dólares, que equivale a cerca de 79% del PIB. Gráfica 4, por favor. Muestra la elevada deuda externa de las empresas extranjeras. Los préstamos externos, junto con la reinversión de utilidades, son componentes muy elevados de la inversión de las empresas extranjeras. Y finalmente, el gráfico 5, Gaby, muestra el fuerte crecimiento de la deuda del gobierno. El gobierno está muy limitado de recursos, por eso crece su deuda externa y aumenta el servicio de la deuda externa total. Teniendo presente correcciones metodológicas, la suma del stock global de la inversión extranjera directa más la deuda externa equivale aproximadamente a 1,5 veces el Producto Interno Bruto chileno en los últimos años. Las ganancias más la depreciación de la inversión extranjera directa por los intereses de la deuda externa y la amortización, corrigiendo algunos ítems, son superiores a la inversión global chilena, que es un 22% del PIB. La economía chilena podrá crecer lentamente, profundizando el carácter primario exportador con un crecimiento de las inversiones extranjeras y de deuda externa total. Tercer punto, que está en pantalla, las inversiones extranjeras estadounidenses son fundamentales en el punto 4 de Truman de 1949. El plan de inversiones es y se señala el punto 4. El plan es una respuesta a largo plazo a la amenaza del comunismo. El plan se calcula en décadas y no en años, dice Truman. El año 1950 será el comienzo de su realización. Comillas. Este reto a nosotros, señala Truman, es más que un desafío militar. Continúa. Cabe subrayar que dentro de la organización se dejará la máxima libertad a la iniciativa privada, siguiendo la pauta fijada por los caballeros de la creación en los mismos Estados Unidos. Es decir, es un plan para el mundo atrasado que deberá seguir los lineamientos del propio desarrollo de los Estados Unidos. Truman enfatiza, comillas, y con la cooperación con otras naciones, enfatiza, debemos fomentar la inversión de capital en áreas que necesitan desarrollo. Categóricamente dice, insto para que el Congreso adopte la legislación ahora en discusión para proveer un aumento en el flujo de asistencia técnica y de inversiones de capitales hacia regiones poco desarrolladas. Que Gaby ponga la lámina de los temas. Parece que no pusiste la lámina de los temas, Gaby, pero sí, seguimos. Las empresas estadounidenses tenían dudas de invertir por el antiimperialismo y exigen garantías para invertir en el extranjero. En 1949, comillas, Truman se proponen tratados para colocar al capitalista americano en la misma situación que el capitalismo nacional, dándole libertad para operar, controlar y administrar sus empresas y otorgándoles una compensación rápida y adecuada en caso de expropiación. Prevén los tratados la posibilidad de que los inversores de retirar sus capitales y sus beneficios, concluye Truman. En tanto, el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa funcionó en forma independiente de las Naciones Unidas. No así el punto 4 de Truman, que utiliza a las Naciones Unidas bajo la orientación del Departamento de Estado. Las empresas privadas, señala Truman, americanas, están dispuestas a dedicarse a la industria minera en todas las partes del mundo si la producción puede venderse en el mercado de los estados, de modo que sea asegurado el pago en moneda auténtica, vale decir el dólar. Un tema nuevo que es importante señalar. El presidente Gabriel González Videla, en 1950, visita Estados Unidos, invitado personalmente por Harry Truman. Recordemos que Gabriel González Videla fue elegido con el apoyo muy importante del Partido Comunista Chileno para posteriormente declararlo ilegal y perseguirlo. Fue un tema muy importante para Truman. Entonces Truman invitó a Gabriel González Videla y envía su avión personal
para trasladarlo al presidente de Chile a Washington en visita de gobierno oficial. Es recibido con honores militares, 21 cañonazos, calles embanderadas, medalla de oro para la ocasión. Visita a 3 estados más importantes de los Estados Unidos como héroe. González Videla en su discurso a Truman hace una apología de Truman citando partes relevantes del punto cuarto de 1959 y señala: adoptando una acción que la historia, con mayúscula y negrita, sabrá justipreciar, el presidente Truman ha dicho en su magnífico mensaje al Congreso de los Estados Unidos, comillas, en el mundo de hoy estamos enfrentados al peligro de que la creciente demanda de los pueblos por una vida libre y mejor sea tergiversada y traicionada por las falsas promesas del comunismo. Me refiero ahora al punto cuarto y los Chicago Boys en Chile. Los Chicago Boys no son el resultado de un convenio con la Universidad de Chicago y la Universidad Católica. Es el resultado de un plan global de gobierno de Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría. Este plan global hace parte de la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía mundial. En 1953 se crea el Instituto de Asuntos Americanos de los Estados Unidos en Chile, cuyo director, el agente estadounidense Albion Patterson, con amplia experiencia en la agricultura, posteriormente llegó a la conclusión que era fundamental y prioritario concentrar la atención en la formación de economistas universitarios que serán financiados por el punto cuarto y el convenio Universidad Católica, Universidad de Chicago. Los Estados Unidos comprobaron que Chile, conociendo además la experiencia de Gabriel González y la ilegalidad del PC chileno, era una democracia estable, pero con crecientes partidos marxistas que era necesario frenar. Además, sabían que en Chile se encontraba la CEPAL desde 1948 con su modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, basado en la activa participación del Estado en la economía a través del proteccionismo y la planificación. Por lo tanto, Chile era el lugar ideal para apoyar, porque había que atacar al león en su propia cueva. Ahora bien, la Universidad Católica es parte de esta conspiración. Los Chicago Boys se mantuvieron relativamente ocultos, pero con vínculos empresariales nacionales, la Armada chilena, con los partidos de derecha en Chile y con el Mercurio. A todo esto surge el tránsito pacífico al socialismo de Salvador Allende, que era completamente opuesto al punto cuarto de Truman. El programa de Allende era antiimperialista, anticapitalista y antioligárquico. Destacamos la nacionalización del cobre, que era propiedad de las grandes mineras estadounidenses, Anaconda y Quemeco. Allende afirmó, comillas, Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico. Nuestro país cuenta con grandes riquezas y se pregunta, ¿qué es entonces lo que ha fallado? Y responde, lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero. Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente y se acentúa cada vez más en su dependencia. El siguiente tema, Estados Unidos, la derecha y el Mercurio promovieron el golpe de Estado de 1973. Una de las primeras medidas destacadas a un año del golpe, es decir, 1974, fue promover las inversiones extranjeras y especialmente en minería, como el punto cuarto, similar al punto cuarto, creando el decreto de ley 600 que afirma ofrecer al inversionista extranjero las seguridades correspondientes del Estado de Chile, que para lograr un acelerado desarrollo de la actividad económica del país resulta indispensable el concurso de la inversión extranjera. Prosigue. Un tratamiento no discriminatorio entre la inversión nacional y extranjera, garantizando a los titulares de esta última el derecho a transferir al exterior
el capital invertido y las utilidades o beneficios generados y otorgándoles el oportuno acceso al mercado de divisas. Este documento para la inversión extranjera, el DL600, fue firmado por los 4 de la Junta Militar, encabezado, por cierto, por Augusto Pinochet. Tal como en el punto 4 sobre inversión extranjera, se concreta en dictadura las ventajas para la inversión extranjera directa, especialmente para el sector minero. Recordamos que en 1980, José Piñera crea la concesión plena para la entrega de los nuevos y ricos yacimientos de cobre a las empresas extranjeras. Pero las empresas extranjeras casi no invirtieron en Chile durante la dictadura. No estaban seguros de que fuera tanta maravilla. Los gobiernos post-dictadura y el punto 4 de Truman privilegian las inversiones estadounidenses en minería. El primer gobierno post-dictadura profundiza el decreto DL600, principalmente para el sector minero, usando la concesión plena creada en dictadura, que entrega, como ya dijimos, los nuevos y ricos yacimientos de cobre en propiedad privada a las grandes mineras extranjeras. Posteriormente se firman muchos tratados de libre comercio, TLC, destacándose el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es un título engañoso, Tratado de Libre Comercio, ya que lo relevante que viene en los tratados es el capítulo sobre inversiones, que asegura el trato nacional, dándole mejor trato que a la inversión nacional y de resolver las controversias en el SIGA. Conclusión. Se ha otorgado a las inversiones extranjeras todos los beneficios, en tanto Chile permanece en un estancamiento prolongado y un país más dependiente que antes de Allende. Sería todo por ahora. Muy bien, gracias. Espera que voy a dejar de compartir. Ahí te lo pasé, Gaby. Ok, vamos a pasar un videíto ahora. Gracias, Graciela, por tu intervención. Y a ver cómo hago para reproducir esto. Yo creo que con lo que dije, creo que será suficiente. Espero. Bien. Tuve que apretar mucho el tiempo para atacar todos los puntos. Para ajustarte el tiempo me parece muy bien. A ver, yo voy a poner a reproducir algo. A ver si puedo. Espérenme un segundo. Si puedo compartir esta pantalla. A ver, un segundo. ¿Reproducir qué, Gabriela? Un video. A ver. No, Julio, sigamos y lo pongo, porque no lo puedo pasar. No sé si vos lo podés reproducir. Se lo voy a mandar a Lucas, a ver si Lucas puede encontrar la forma. Sí, porque no me aparece acá como para poder proyectar. Bueno. Bien, bueno, seguimos ahora en... No se puede compartir pantalla. Bien, seguimos ahora con la participación de Camila dos Santos Nogueira y Daniel Pereira Sampaio. Así que les pedimos a los compañeros que se presenten y después tienen los 15 minutos para exponer su trabajo. Camila. Camila. Bom dia a todos e todas. Nós vamos apresentar o trabalho intitulado Economia Brasileira e Dependência, Investimento Estrangeiro e Transferência de Valor, escrito por mim, Camila Nogueira, pós-doutoranda do Programa de Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo, e pelo professor Daniel Pereira Sampaio, do Programa de Pós-Graduação em Política Social e do Departamento de Economia, também da Universidade Federal do Espírito Santo. Daniel vai começar e eu falo na sequência. Olá, bom dia, boa tarde, todas e todas. Nós vamos apresentar o trabalho, vou dar os primeiros, começar uma discussão, né? E aí, em seguida, a Camila dá continuidade para finalizar.
O trabalho é intitulado Economia Brasileira e Dependência, Investimento Estrangeiro e Transferência de Valor, né? E nós começamos uma discussão a partir da crise econômica, especialmente brasileira, que começa a partir, né, a continuidade a partir da década, aparece mais na economia brasileira a partir da década de 2010, que é o foco do nosso trabalho, né, em termos de contexto e em termos de discussão estatística, né, com dados, indicadores econômicos, para demonstrar essa transferência internacional de valor. Nós condicionamos a crise econômica a elementos externos importantes, como a severa crise internacional de 2008 e suas crises subsequentes, como a de 2011, por aí vai, ao movimento decorrente dela, por exemplo, da queda das exportações, da queda dos investimentos estrangeiros, né, da redução dos preços das matérias-primas decorrente desse movimento de crise, e não podemos deixar também de incluir a pandemia, né, de 2020 e 2021, que impactou severamente o fluxo de capital estrangeiro e também a dinâmica das economias globais, inclusive a brasileira. Do ponto de vista interno, né, nós temos aqui no Brasil, em particular, muita instabilidade política, especialmente aí nos governos Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora no Lula 3, né, e um conjunto de medidas de ajuste econômico. Em alguns momentos com uma taxa de juro muito alta, em outras com uma taxa de juro um pouco mais baixa, mas sempre com medidas profundas de austeridade, de aumento da precarização do trabalho, com flexibilização da legislação trabalhista e facilitação para a maior presença do capital estrangeiro na nossa economia, né? Entre outros elementos, como o avanço nos processos de privatização de empresas antes estatais. Bom, então são alguns elementos que nós destacamos que fazem parte do campo, né, das explicações aqui dos dados que vamos apresentar um pouco mais à frente. Bom, a transferência internacional de valor tem relação direta com a teoria da dependência e ela se manifesta através da transferência das economias periféricas, e no caso, especialmente a brasileira, na forma de lucros, juros, patentes e royalties em direção ao exterior, o que se configura de alguma forma, expresso na forma monetária, mas se traduz como uma remessa de mais valor, né? Esse excedente que é produzido nos países dependentes é apropriado pelo centro e impede a acumulação de capital nas economias dependentes, em particular a economia brasileira, né? Bom, mas por qual razão interessa ao capital estrangeiro entrar nessas economias dependentes, né? Seja algumas explicações possíveis, né, são a possibilidade de saúde, são a possibilidade de encontrar mão de obra com baixa remuneração, né, abaixo daquela paga no centro do capitalismo, a alta disponibilidade de matérias-primas e terras, né, e também, em alguns momentos, e isso a maior parte dos momentos, para ser mais preciso, taxa de juros elevadas, né, que possibilita ganhos expressivos na forma de juros nas economias dependentes e, como se sabe, o Brasil, de forma geral, há muitos anos, é praticamente o campeão mundial de taxa de juros, né? Está sempre entre as economias que pagam as maiores taxas de juros em vários anos subsequentes. Em poucas exceções, essa taxa de juros foi um pouquinho mais baixa. Bom, esse gráfico mostra para nós o fluxo de investimentos estrangeiros no mundo, que é uma linha mais grossa, a linha preta mais grossa, né, é o fluxo de capital, fluxo de investimentos estrangeiros no mundo. É possível observar que dá um salto importante, um crescimento importante ali de 2011, 12 até 2015,
né? Depois tem uma retração até 2020, ano da pandemia, e a partir de 2001 volta a crescer esse fluxo de investimentos estrangeiros direto, ao passo que no Brasil, que é a outra linha pontilhada, branco com preto, mostra que essa trajetória do investimento estrangeiro, ela tem caído ao longo da década de 10. Né? O que pode demonstrar que a crise na economia brasileira, ela tem rebatimentos importantes e às vezes se torna até um pouco mais grave do que a internacional. Alguns estudos mais recentes que temos feito têm mostrado que a gravidade da crise brasileira de 2010, ela consegue, por indicadores econômicos e também questões de articulações políticas, ser talvez até mais grave do que a que vivenciamos na década de 80. Tá? Aqui nós começamos com os dados, e eu não estou conseguindo ver, Camila, em qual slide eu estou, então se eu ultrapassar o meu espaço, você, por favor, me chama aqui, tá bom? Que daqui a pouco já é com você. Esses primeiros gráficos que nós mostramos aqui, ele mostra a porcentagem de investimentos estrangeiros recebidos em relação ao PIB. Né? No início da década de 2010, a participação dos investimentos estrangeiros em relação ao PIB rodava na faixa de 25%. Né? Então, aqui na década de 2010, nós temos um PIB muito fraco, muito perto de 0% anual, tá? Com severas crises nos anos de 2015, 16 e 20, principalmente, né? Que vai mostrar como que essa trajetória vai caindo, né? E a partir ali de 2015, ela começa, que é justamente o ano em que começa a aparecer os ajustes econômicos da Dilma, e depois se intensifica a crise política, né? Vem uma nova rodada de reformas neoliberais, uma nova rodada, não significa que antes não teve, mas uma nova rodada de reformas neoliberais. A participação do investimento estrangeiro, ela começa a aumentar e alcança, em 2022, o dado mais recente que temos, na faixa de 40%. Né? Então, quer dizer, a participação do capital estrangeiro na economia brasileira, ela quase que dobra, de 25% para 40%. É um crescimento bastante substantivo, né, da presença desse capital estrangeiro numa economia que ainda não saiu da crise, se podemos dizer dessa forma. Agora, qual que é a composição desse investimento estrangeiro? Tá? Nós destacamos aqui duas formas de composição desse investimento estrangeiro. Ou na forma de participação acionária, ou seja, compra direta, né, de participação de capital nas empresas, e aqui, sobretudo, acima de 10%, para entrar nessa rubrica. E tem uma outra forma também, que são os empréstimos intercompanhia, ou seja, negociações entre matriz e filiais de transferência de capital. O que a gente consegue observar é que há um crescimento substantivo, né, nos empréstimos intercompanhia, dentre os componentes do investimento direto estrangeiro. Né? Esse aumento substantivo dos empréstimos intercompanhia, de certa forma, pode ser entendido como uma forma de esconder a transferência de lucros, né? Porque tem algumas vantagens tributárias aqui nesse tipo de transferência, certo? E é mais seguro estabelecer um fluxo contínuo de juros para o exterior do que um fluxo contínuo na forma de remessa de lucros. Então, parte desse investimento direto estrangeiro, ele não vem para comprar empresas estrangeiras, né? Ele não sai na forma de compra de empresas estrangeiras, mas ele esconde transferências de recursos aqui na forma de pagamento de juros para o exterior. Ele vem aparecendo crescentemente na forma de empréstimos intercompanhia. Essa participação subiu substantivamente entre 2001 e 2023, quase mais de 2 vezes, né, a participação que ela tinha nesse pedacinho. E aqui, sou eu ainda ou é você, Camila? É você ainda, é o último. Sou eu ainda, tudo bem, vamos lá. E aqui, né, voltando aqui no investimento direto estrangeiro, né,
esse aqui seria aquele tipo de investimento que nós entenderíamos teoricamente como mais de médio e longo prazo na economia nacional, ao contrário do investimento em carteira, né, que é aquele mais volátil, mais de curto prazo. Mas a gente vê, pela maior presença de empréstimos intercompanhias, que ele também tem um caráter especulativo aqui, né? Bom, investimento em carteira, a gente começa a observar 4 categorias importantes aqui de investimento em carteira, né? A gente vê na cor laranja a participação de ações, que passa, a partir de 2018, a ter um fluxo. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma canetinha aqui. Isso. Investimento em ações. Eu estou fazendo uma outra setinha aqui na linha laranja, né? Então, seguindo essa linha laranja, a gente vê que tem uma saída de capitais de investimento em ações, principalmente nos anos Temer e Bolsonaro, aqui 18, 19 e 20. 16, 17, Temer e Bolsonaro, né? A gente tem uma saída de ações no momento em que a economia brasileira está com uma taxa de juros baixa, é verdade, mas demonstra que a instabilidade econômica e política ainda presente nesse período. Em amarelo, nós temos aqui os títulos de dívida negociados no mercado interno, que tem uma queda substantiva, né? Ou seja, o capital estrangeiro ele vem menos para comprar títulos de dívida no mercado interno, então as negociações do mercado interno... Oi? Daniel, quedan 5 minutitos, Ok, então vou acelerar para dar o espaço para a Camila, né? Tem uma presença maior de capital nacional comprando. Os fundos de investimento, eles estão aqui de forma um pouco mais estável na linha cinza, e em azul nós temos os títulos de dívida negociados no mercado externo, que também oscilam, mas em caráter menor do que aquele das outras variáveis. Então, agora eu passo a palavra à Camila, né, para que ela possa continuar a apresentação. Bom, o nosso trabalho, como o Daniel apresentou, a gente está buscando mostrar o impacto do investimento estrangeiro no Brasil, né? Tanto o investimento direto, né, que tem esse caráter produtivo, quanto o investimento em carteira, que tem um caráter especulativo. E aí o trabalho mostra essa magnitude, né, de como que isso vem se comportando. A gente analisou aí de 2010 para cá, diante da crise, mas a gente também busca fazer uma relação com o efeito contraditório desse processo, né, dessa dependência em relação a esse tipo de capital, que é precisamente a remessa de lucros, juros e dividendos, porque, claro, esse capital vem em busca de esse tipo de remuneração, né, criadas as condições objetivas que esses países oferecem para esses capitais. Então, nesse gráfico que está aí apresentando, que a gente utilizou dados do Banco Central do Brasil e da UNCTAD, é uma relação da renda de investimentos, e aí todos os investimentos estrangeiros em carteira, com o PIB. Então, o que a gente quer mostrar? O quanto, né, da riqueza produzida, que aí se expressa através do PIB, é remetida para o exterior na forma de pagamento de juros, lucros e dividendos, precisamente aí os efeitos contraditórios existentes nesse processo de entrada de capital estrangeiro. A gente destacou que em 2019, a barrinha em vermelho, 4,4% do PIB brasileiro foi remetido para o exterior na forma de rendimentos e investimentos estrangeiros. Então, é isso, 4,4% da riqueza nacional produzida é remetida para fora, né, para o exterior, na forma de juros, lucros e dividendos. Em 2021, isso aumenta pós-pandemia, justamente pela recuperação econômica do país e do mundo, né, em função da reativação de algumas atividades econômicas que tinham sido paralisadas. Então, a gente tem aí um outro percentual maior de 5,4%. Então, é um gráfico, né, que a gente fez esse indicador justamente para mostrar o quanto da produção nacional foi enviada para o exterior na forma dessas remunerações e, consequentemente, quanto do esforço econômico, né, na produção de bens, geração de rendimentos, foi afetado por esses compromissos financeiros assumidos com capital internacional. Pode passar, Daniel. E aqui a gente tem um outro gráfico que analisa essa relação da renda de investimentos, né, juros, lucros e dividendos, com as exportações.
Nosso objetivo aqui nesse gráfico é mostrar como que numa economia dependente, cujo peso econômico da produção para exportação é significativo, ou seja, na América Latina, sobretudo, né, o papel das exportações, da produção para exportação, tem um peso considerável na produção das riquezas, né? Então, a gente buscou ver a relação das exportações, cujo peso é significativo, com a renda dos investimentos, justamente para analisar a proporção entre a entrada de divisas do comércio exterior e a remessa desses rendimentos. Então, a gente tem aí alguns marcadores. De 2019, foi em torno, e aí governo Bolsonaro também, né, de 36%. E 2023, que é o último dado, a gente tem lá, tem 2021, né, de 32%, e 2023, de 31%. Então, o que isso mostra, né? Mostra o quanto da riqueza derivada da produção de bens para exportação é devolvida para o exterior. Ou seja, o esforço de produzir bens, vendê-los no mercado internacional, receber essas divisas e enviá-las ao exterior sob a forma de pagamento de juros, lucros e dividendos. Então, precisamente, né, um esforço de enviar uma riqueza produzida nessa magnitude de 36% em alguns momentos, mas vocês podem observar na série, né, está sempre acima de 20%. Os dados que a gente tem na década de 90 também desse percentual, acima de 20%. Então, é uma quantidade volumosa de riqueza produzida e enviada para o exterior. O próximo gráfico. E aí, a gente vai tornando a análise ainda mais específica. Aqui a gente faz uma análise só de lucros e dividendos, né? Que aí tem uma relação com os investimentos estrangeiros diretos, que, em tese, seriam os investimentos bonzinhos, né? Porque vão para a lógica produtiva, tem um impacto direto com a geração de emprego e renda, mas quando a gente faz uma análise comparada com o volume de exportações, a gente vê essa magnitude. Por exemplo, em 2016, a gente tem que 11% do que foi gerado de riqueza de exportação foi enviada em lucros e dividendos, né, para investimentos estrangeiros. E o próximo gráfico, a gente também faz uma análise mais específica para comparar o juros, né? Juros em espanhol seria taxa de interesse, né? Do capital, o capital em carteira, que tem essa vinculação mais especulativa, que aí a gente aparece lá em 2015 com 4%, e aí vai caindo na série justamente por essa dificuldade com relação à remuneração do capital via taxas de juros. Nossa taxa aqui seria a taxa Selic, né? E aí, o que o trabalho busca dialogar, né? Do ponto de vista da matriz teórica, a gente quer recuperar os conceitos que o Rui Mauro Marini traz, né? Para analisar o modelo de desenvolvimento econômico dependente, né? No caso do Brasil, isso se expressa. Então, o Marini tenta ali, né? Mostrar como que isso se estrutura, ele faz uma análise do ponto de vista de um capitalismo que pode ser considerado incompleto devido a esse excesso de transferência de riqueza. O Marini analisa o comércio, né, ele vai fazer uma análise a partir da troca desigual, a gente está querendo mostrar essa nova cara da dependência no nosso trabalho, que é a dimensão das transferências via remuneração de capitais externos, né, seja direto, seja em carteira. Marini faz ali uma relação no seu trabalho, né? E depois... Quanto? Um minutito. Um minuto, está terminando, Gabi. Com os conceitos do Marx, de transferência intersetorial e intrasetorial, e aí a gente tenta fazer uma sorte de atualização, né, dessas ideias do Marini. E a título de conclusão, já para finalizar no próximo slide, o que a gente busca, né, mostrar como que parte significativa da riqueza produzida na economia brasileira é enviada para o exterior na forma de juros, lucros de dividendos, e a dimensão dessa transferência de mais-valia, né, produzida no país, se apropriada no exterior, como que isso intensifica a dependência econômica do Brasil, contribuindo para a saída da riqueza, promovendo uma sorte de desacumulação, inclusive, econômica do país, e em momentos de crise isso se acentua, e a recuperação disso se dá via, né, classe trabalhadora, ou seja, a classe trabalhadora, né, através do aumento da superexploração,
diante de um contexto de flutuação do mercado mundial, de estratégias do capital estrangeiro, que vai fazer o contraponto dessa desacumulação, né? Então, também recuperando as ideias do Marinho, mostrando ali como que as condições da exploração da força de trabalho num país como o Brasil, mas acho que a gente pode estender isso para outros países da América Latina, está vinculada com esse processo de transferência de mais-valia, né, via entrada e circulação de capital estrangeiro no país. É isso. Obrigada, Gabriela. Obrigada demais. Muchas gracias a ustedes. Obrigada. Bueno, ahora vamos a pasar un videíto que nos manda David de Brock, que entiendo que está conectado, de Daniel Jadue, que ahora ha sufrido prisión por sus iniciativas de las farmacias populares, exalcalde. Pero bueno, Lucas, que está por acá conectado, va a proyectar el video. Y después no sé si, David, querés decir algo al respecto. Bien, ¿lo proyecto? Sí, sí. Estás sin audio, ¿eh? Perdón, tengo que abrir el micrófono, no sabía. A ver, ahora. Hola amigos y amigas, compañeros y compañeras de REDEM, Claxo y CEPLAC. Soy Daniel Jadue y les quiero mandar un saludo muy afectuoso y agradecer la invitación a participar con ustedes en este tremendo seminario que están disfrutando en esta semana. Felicitarlo además por el esfuerzo, porque creo que es de trascendental importancia el poder no solo elaborar los diagnósticos, sino que empezar a delinear líneas de acciones, de tal manera poder recuperar un horizonte estratégico de superación del capitalismo en esta etapa en donde el agotamiento y la crisis del modelo de este neoliberalismo que ya se ha enfocado en apoderarse de todos los territorios, de todos los mercados, de todos los pueblos y de todos los cuerpos. Es una cuestión que ya no tiene ningún pudor, e incluso están dispuestos a dar de baja el derecho internacional que le ha servido durante tanto tiempo, están dispuestos a dar de baja la democracia burguesa y representativa que lo ha cobijado, porque ya no le asegura el sostén de la tasa de ganancia a la cual están acostumbrados. Por lo tanto, los desafíos son tremendos de cara al futuro, y la izquierda en general, las izquierdas, no estamos empatizando con toda la indignación y hemos terminado de una u otra manera convirtiéndonos nosotros en los defensores del modelo, con todo esto, estas aproximaciones de la socialdemocracia que ha gobernado durante todo este año bajo un rótulo de supuesta izquierda, y hoy día la derecha logra, la ultraderecha logra empatizar con esa indignación, y nosotros estamos verdaderamente, no podría decir, un poco perdidos en el espacio. Por lo tanto, hoy es más necesario que nunca este tipo de encuentros, y para reponer, vuelvo a reiterar lo que lo va a relevante, el estratégico, el horizonte estratégico de superación del capitalismo, y volver a varar un proyecto de sociedad que nos permita ofrecer una alternativa concreta, ¿no? Veo que hay charlas muy interesantes, yo espero poder conectarme a alguna de ellas en esta semana. Ha sido una semana compleja, ustedes conocen el proceso que estoy viviendo, y nos han anunciado hace poco día una reformalización que pareciera estar destinada a comenzar a reducir la acusación, porque se han dado cuenta que no tiene mucho sustento. Pero he estado muy ocupado en elaborar y de preparar mi defensa. Pero espero muy pronto poder encontrarlos directamente y poder compartir con ustedes mis apreciaciones, y además algunas ideas que tenemos
para este horizonte de superación tan necesario. Un abrazo a todas y a todos y espero poder encontrarnos otro día. Gracias, Lucas. Si quieres, comparto brevemente algunos elementos como para que se pueda contextualizar. Daniel Jadwe es un compañero militante del Partido Comunista en Chile. Fue precandidato presidencial en las últimas elecciones, en las cuales se hizo una primaria en la cual perdió frente a la otra alternativa que era Boric, ¿ya? Que representaba a los sectores que acá se denominan el Frente Amplio, bien distinto del Frente Amplio de otros países en todo caso. Y después de eso, Daniel ha sido víctima del lawfare, principalmente por parte de la ultraderecha y del sionismo. Daniel es militante de la causa palestina por cuestiones familiares. Él ha participado y participó en su juventud en la militancia palestina. Y bueno, ha sido víctima de lawfare y estuvo en prisión política hace muy poco, y se le dio la prisión preventiva en su casa. Por lo tanto, ahora en este momento él está en su casa, pero lo que dice al final de ese video es que se está preparando una reformalización por los cargos que se le imputan, y bueno, está abocado a su defensa. Daniel es un político muy interesado y con conocimiento sobre los temas de economía mundial. Él es arquitecto de profesión y es sociólogo también, y dirigió los últimos prácticamente 12 años uno de los municipios más relevantes para la izquierda en Chile, que es el municipio de Recoleta. Quisimos pedirle este mensaje breve para dar a conocer esa causa y para que también haya una vinculación posterior con él, porque está muy interesado con los temas que se están debatiendo. Así que eso, y gracias por haber acogido el saludo. Bueno, muchísimas gracias, David, por compartirlo acá con el seminario. Y bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos la presentación de Aline Estocco, Aline Faestocco, André Moulin, Nara de Lima Campos y Aline Weber Sulbacher, o algo así. Ahora ellos se van a presentar, y después ya tenemos el espacio para el intercambio, así que podemos compartir sobre las ponencias y sobre lo que nos compartió ahora David sobre la situación de este compañero en Chile. Bueno, chicos, preséntense. Bom dia, eu sou a Aline Faé, sou professora aqui na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, que fica situado no estado de Minas Gerais, no Brasil. Faço parte do GT e também faço parte de um grupo de pesquisa, ensino e extensão chamado Observatório dos Vales do Jequitinhonha, Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro. Bom, como Gabi deixou que a gente se apresente, eu vou passar para os outros colegas, e aí para que eles também se apresentem. Se van a apresentar. Bom dia a todos e a todas, eu sou André, né? Estou ingressando também no GT da Claxo, e sou professor da UFVJM no campus do Mucuri, na cidade de Teófilo Otoni. Bom dia, eu sou Nara Campos, também professora da UFVJM no campus do Mucuri, assim como o André.
sou do GT da Claxo e também do Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro. Bom dia a todos e todas, eu sou a Aline Weber Susba, é difícil mesmo, tá tudo bem. Sou geógrafa, né, é a primeira vez que eu participo aqui, agradeço aí aos colegas, né, por compor esse trabalho e ao grupo também pela oportunidade de diálogo. Faço parte do observatório e sou da universidade também. Bom, pessoal, eu vou iniciar, então, fazendo uma introdução ao tema. Não vou falar em espanhol nem em portunhol, mas vou falar devagar, porque, né, a gente tem mais condições de expor melhor o tema. Quero começar, então, primeiro, né, me solidarizando aí com o companheiro Daniel, que estava aí, né, falando para nós no vídeo, e também quero felicitar o professor Paulo, que foi, né, meu orientador de doutorado, um grande mestre e lutador inspirador para todos nós, pelo título de ontem, né, de professor emérito, na Universidade Federal do Espírito Santo. Somos, né, não estaríamos aqui se não fosse, né, as contribuições e o trabalho do professor Paulo na universidade, no campo da pesquisa e também na luta política. Bom, esse trabalho, ele é um trabalho que não é só desse grupo que está aqui representado, né? Ele é resultado de uma linha de pesquisa dentro desse grupo chamado Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro, que reúne, além de nós, professores, também nós temos aqui a professora Vanessa Juliana, que também faz parte do grupo, e outros companheiros que entraram ontem para acompanhar o seminário. Também tem um conjunto de estudantes, alunos de mestrado, então a gente realiza as pesquisas aqui de maneira bastante coletiva. Além disso, o trabalho que nós vamos apresentar aqui, ele é resultados parciais de pesquisas que nós iniciamos no último ano, e o início dessas pesquisas estão relacionados a demandas que os movimentos sociais aqui da região apresentaram para nós, né? Movimentos sociais que buscam organizar a classe trabalhadora aqui na região, mas essa classe trabalhadora que aparece nas suas diversas expressões, né? Seja do campesinato, seja de trabalhadores urbanos, de indígenas, quilombolas, enfim. E essa organização busca, então, criar a resistência a esse avanço do capital sobre as riquezas naturais aqui da região, né? Então, um pouco situar, né, a pesquisa, e aí a gente vem, né, compartilhar com o grupo esses resultados na perspectiva de somar elementos às análises que o grupo vem fazendo sobre as consequências, né, da crise do capital, do acirramento da crise do capital, e como essa se manifesta na periferia do capitalismo mundial, piorando as condições de vida da classe trabalhadora e ampliando o saque das riquezas naturais desses países. Além disso, a gente também pretende, né, com essa apresentação, né, e com o texto que a gente produziu, mostrar como que isso tem se operacionalizado, né, aqui no Brasil, em uma associação do capital internacional com os governos nacionais aqui, trazendo o caso, então, da mineração do lítio, que acaba sendo promovida e estimulada sob uma falsa ideia de promoção de uma espécie, né, de bem comum, que seria aí contribuir com a suposta transição energética e salvar o meio ambiente.
Então, um pouco essas as contribuições que a gente, e as problematizações que a gente quer trazer com esses dados. O nosso texto, né, ele está mais ou menos estruturado, retomando as reflexões sobre o processo de acumulação do capital e essas estratégias de enfrentamento à tendência decrescente das taxas de lucro, e como isso se relaciona com a destinação de grandes volumes de investimento para estimular novos e velhos setores econômicos, uma vez que as mudanças das fontes de energia aí implicam ampliar a produção de bens de capital e a ampliação da demanda por recursos minerais. Então, no nosso texto, a gente retoma um pouco isso, problematizando, então, algumas questões que... Perdón, Aline, perdón, Oi. no está corriendo la presentación, no sé si estás haciendo... Não, tá certo, é que a gente vai focar principalmente na apresentação no caso do Jequitinhonha aqui. Okay. É isso mesmo, tá bem? Então, as problematizações que a gente se propõe a fazer tem um diálogo com as reflexões apresentadas pelo professor Xavier Rizabalo, em um dos boletins publicados pelo GT, sobre a incompatibilidade entre as exigências do capital e a existência de uma economia compatível com a preservação e a regeneração da natureza. Portanto, a impossibilidade disso sem a superação do capitalismo. E aí, o professor aponta, né, que o capital tem se apropriado dessa pauta legítima em relação à destruição da natureza como uma oportunidade política e econômica. A política, no sentido de tentativas de criar consensos junto aos segmentos da classe trabalhadora, enquanto avança na destruição dos direitos. E econômica, enquanto os planos de estímulos e financiamentos promovidos por recursos estatais. E aí, do ponto de vista dos países periféricos, o que a gente vê é que isso vem significando um aprofundamento da dependência, uma maior destruição ambiental e maior exploração da classe trabalhadora. É isso que a gente vê nesse processo de extração do lítio em nossa região. No Brasil, né, o lítio, juntamente com outros minerais, foram classificados pelo governo como supostamente minerais estratégicos. E isso vem conferindo desde 2021 condições especiais na concessão de licenciamento, com flexibilização dos procedimentos necessários para a licença dessa mineração. E isso significa desconsiderar, né, a complexidade dos danos potenciais dessa atividade. E um dos critérios que foi utilizado, então, para classificar esses minerais, e no caso o lítio, como estratégico, é a capacidade desse mineral de gerar superávit econômico. E aí, ao analisar, né, os aspectos comuns aí em torno da exploração desses minerais, cabe destacar que o Brasil, né, ele aparece como exportador de produtos de baixa industrialização, uma concentração da extração em poucas empresas e a pulverização do controle de direitos, violações de direitos socioambientais e conflitos. O Brasil, ele não possui, né, ele não é um ator aí relevante no mercado mundial do lítio. Nós temos apenas 1,4% das reservas. Mas a extração desse mineral no Brasil aumentou 15 vezes entre 2018 e 2023. E
somos responsáveis, né, por 3% do total extraído no mundo. Mas essa produção é toda para exportação, com direção, inclusive, à China. Bom, essa produção se concentra, né, aqui na região do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, que a Aline vai apresentar para vocês agora. Muito obrigada, Faé. Então, vou tentar, temos aqui alguns materiais para compartilhar, já faltam só 5 minutos, eu vou tentar ser um pouco mais rápida, e qualquer coisa a gente pode explicar melhor depois. Aqui, gente, é só para nós retomarmos, né, o marco colonial, porque é dele que nós estamos falando nesse momento também. Nós estamos falando de um território, então, no interior do Brasil, e que foi colonizado, né, os primeiros bandeirantes, né, chegaram aqui né, no início, né, do século XVI, e na medida em que foram adentrando ao território, né, descobriram as grandes reservas de ouro, de diamante, que estava, era uma exploração que estava na superfície, né, e a partir dali se instalaram, então, vários vilarejos que depois vieram a ser as cidades, né. Então, uma dessas cidades é Diamantina, que é onde a gente mora, né, eu e a Aline Faia, pelo menos, né, e onde é que atua a universidade na sua sede. Então, aqui tem um momento histórico, por exemplo, de 1726 e 1736, em que foram, né, extraídos daqui 6.525 quilos de ouro. Vamos lembrar que nós estamos falando de um período colonial, né, em que todo esse trabalho era com, né, pessoas negras escravizadas, e era o trabalho, e era deslocado desses territórios até Rio de Janeiro ou Bahia, por meio de mulas, ou mesmo das pessoas caminhando, né, não tinha outro meio de transporte. Então, era um processo bastante violento, né, de ocupação e de expropriação e de extração desses recursos minerais desse território. Aqui a gente tem alguns marcos de alguns historiadores, né, esse ciclo de exploração entra em crise na virada do século, em 1800, essa crise de negócios, né, se cria toda uma narrativa para justificar uma guerra contra os povos originários, porque eles faziam uma resistência muito forte ao território, principalmente na porção média do Rio Jequitinhonha. Essa guerra durou 30 anos, um cenário de guerra implica, né, uma série de concessões e um alto investimento na época também de recursos por parte da coroa portuguesa para viabilizar, de fato, a ocupação do território como um todo e garantir a manutenção desse processo de exploração, né, que havia sido instalado nessas bordas, né. Depois a gente tem, na sequência, então, uma retomada desse processo minerário com a criação de novas cidades, né, Araçuaí é uma delas, que hoje, inclusive, está aí no epicentro da discussão sobre a questão do lítio. Depois a gente tem um ciclo de crise e essa retomada já na virada do século XX, né, e aí, a partir dali, o século XX, a gente tem uma história ligada, então, a outros tipos de intervenção. A partir um pouco dessas referências que a gente tem discutido também, né, como é que se dá essa divisão territorial do trabalho, né, como é que essa região aqui atende, então, a essa dinâmica internacional do capital, e como é que os projetos de desenvolvimento que foram pautados pelo Estado no século XX respondem, então, a esses interesses. E criam um contexto de conflitos territoriais, né? Nós temos discutido no grupo, né, o uso desse conceito para dar conta de uma série de tensões, violações e violências, né, que são vividas por esses sujeitos, né, em seus diferentes estratos aí que vivem nesses territórios, né, do ponto de vista do ambiente, né, da negação, né, do espaço, do ponto de vista social, enfim. Aqui são, então, no século XX, então, esses grandes projetos, né, a gente tem aí 5 grandes eixos, digamos assim, né, a monocultura de eucalipto, as barragens hidrelétricas, a mineração, que nunca saiu do território, mas tem se acirrado e, né, intensificado, inclusive com os meios técnicos disponíveis hoje, né, seu processo de exploração, linha de transmissão de energia elétrica, unidades de conservação. Essa imagem aqui à direita é a imagem de um documentário que, né, tem esse título, Por Trás da Cortina Verde, que foi produzido por um dos nossos colegas do Observatório, e recomendamos, né, que
que todos, né, quem puder assistir, porque traduz a realidade dessas comunidades frente à monocultura de eucalipto, aos enfrentamentos e, né, dificuldades. Aqui são os mapas para contextualizar, então, a bacia do Jequitinhonha, dos títulos minerários, né, de 1970 até os anos 2000. Títulos minerários aqui são, né, um processo minerário, ele é um polígono, e a gente estruturou no Brasil, na década de 50 até 60, se estruturou o Departamento Nacional, né, de que faz o acompanhamento aí dos processos minerários. Então, havia muito mais processos de exploração no território do que estão sendo demonstrados aqui, mas aqui é um marco que a gente utiliza, que é quando o Estado começa a fiscalizar, a organizar e acompanhar melhor isso, né? E aqui é de 1999 até 2000, então vocês podem perceber, por exemplo, que a gente teve um aumento, né, significativo aí na quantidade de processos minerários em pouco tempo, né, em questão aí de praticamente alguns anos. E essa é a situação aqui, então, conforme os dados, né, que a gente acessou em fevereiro de 2024. Então, nesse marco aqui, até 2018, até 2021, eram 5 mil processos minerários. Hoje a gente tem, então, fevereiro desse ano, que é o dado desse mapa, 8.820 processos minerários. Aqui é a bacia do Rio Jequitinhonha, né, que desaga no mar, essa porção mais acima, e aqui embaixo é a bacia do Mucuri. Nós estamos trabalhando também com essas duas regionalizações a partir da bacia hidrográfica, porque tem relação com a atuação da universidade, né, dos dois campos. Aline, quedan 4 minutitos, hein? Perfeito, obrigada, Gabriela. Esse aqui são alguns exercícios de análise que estamos fazendo para a gente sobrepor os processos minerários com as comunidades tradicionais. Como vocês conhecem, né, as comunidades tradicionais, sejam elas né, os povos indígenas, ou seja, quilombolas, ou ribeirinhas, ou groteira, né, ou vazanteira, enfim, podem ter várias autodenominações, elas vivem um processo histórico de silenciamento e apagamento. Então, a gente também contribui num projeto que procura, então, apoiar essas comunidades no processo de autoidentificação e de mapeamento de onde elas estão. Então, esses pontos vermelhos são 143 comunidades que são acompanhadas por esse projeto, que fizeram o seu processo de certificação junto à Fundação Cultural Palmares, no Brasil, né, que é esse primeiro passo, é um processo um pouco mais simplificado, mas existem muito mais comunidades do que isso, e esse ponto no mapa é só um ponto, geralmente é o centro da comunidade, né? Nós também sabemos que as comunidades, elas são um território. Então, o que isso evidencia é que a gente tem vários desses processos minerários que estão sobrepostos a territórios tradicionais e que exigem, portanto, uma série de... o protocolo de consulta exigiriam, né, desses investimentos, algumas cautelas, mas o Estado não consegue fazer essa fiscalização. Aqui são só os processos minerários de lítio que a gente tem hoje no Jequitinhonha e no Mucuri. Nesse acompanhamento, então, que estamos fazendo, né, a gente observa que houve um aumento aí de 562% nos processos minerários de lítio nas duas bacias hidrográficas a partir de 2022. Esse dado de 2024 é o dado de até fevereiro, né? Então, em 2 meses de 2024, a gente já tinha 42 processos minerários. Com certeza, esse dado deve estar muito mais alto hoje, né, em dezembro. Aqui, para vocês conseguirem visualizar o que isso significa nesses dois territórios, né? É o mapa, então, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Araçuaí está aqui, bem no meio da bacia hidrográfica do Jequitinhonha. E hoje, então, esse aqui é uma especialização dos processos minerários, né, de lítio nos dois territórios. Aqui, para situar um exemplo, gente, essa é a cava, né, uma imagem satélite da cava da Sigma Lítio, que é uma das empresas, né, atualmente mais faladas aí. Aqui é o Ribeirão Piauí, que está completamente assoreado, né, ele deságua no Rio Jequitinhonha. Então, a Sigma, inclusive, alega, né, uma da sua responsabilidade ambiental é que ela poderia ter acabado com o rio, mas ela optou por não fazer. Então, ela tem uma cava desse lado, construiu a ponte, tem uma cava do outro lado. E aqui, essa aqui é uma das cavas, então o Rio Piauí está aqui do lado, a gente tem uma comunidade tradicional
que está sendo hoje diretamente atingida, né, afetada por essa mineração, e tem toda, né, uma discussão de realocação, inclusive, né, do que fazer com essas pessoas, mas isso não está definido, assim, as pessoas hoje não têm nenhuma resposta ainda. O que a empresa tem feito é concessão de caixa d'água, de caminhão-pipa, de reforma de escola, enfim, esses elementos que a gente já conhece como atua. Em uma análise dos processos minerários, né, a gente identifica também os requerentes, né, que são quem registra o processo na Agência Nacional. Então, no recorte do semiárido mineiro, que são 217 municípios, havia 1.753 processos de lítio. Nesse recorte territorial, né, da Bacia do Jequitinhonha, eram 1.377, e desses 1.377 municípios, alguns agora estão sendo regionalizados como o Vale do Lítio, que são 620 municípios, né? E aí a gente percebe uma série de questões aí que, inclusive, merecem ser aprofundadas, né? 66 requerentes são pessoas físicas e 110 são pessoas jurídicas, né, desse total, e dessas pessoas físicas há uma série de questões, inclusive, que fica evidente aí que pessoas ligadas, né, a essa oligarquia regional, ou que provavelmente atuam como laranja de empresas, né, ou nessa estratégia também de segmentar, né, de criar várias empresas de fachada para fazer o registro do processo minerário, garantir os enfrentamentos, né, para garantir que ele se instale no território, e depois o processo é vendido para uma empresa que tem realmente o capital para fazer o investimento da exploração. Aqui é um pouco das contradições que vivemos nesse território, já muito, né, a questão da seca e do calor, né, que são os efeitos aí da mudança climática, já têm sido vividos de forma muito intensa. É importante dizer que nós estamos num contexto de semiárido em que esses grandes projetos, né, esses 5 grandes projetos atuam ao longo do século XX, então a seca também é resultado desses grandes projetos, né, da disputa pela água aqui, e essa é uma das pilhas de rejeito, né, que fica aí nesse processo minerário, que está na área de instalação da Sigma, né, em que tem a comunidade justamente do lado, né. Aline, você quer me ajudar aqui rapidinho para nós ir terminando? Estamos? Preciso terminar já? Vai lá. Então, esse daqui é um quadro, né, para fechar, então, o volume de investimento que está previsto aqui na região. Algumas dessas empresas já estão instaladas, outras, a Sigma, por exemplo, já está instalada, controlada, né, o capital controlado a partir do Canadá, e temos todos esses outros, essas outras empresas aqui, com projetos anunciados, em fase de licenciamento ambiental. A Atlas já tem a licença, e isso mostra, então, né, a como essa riqueza também vai sendo explorada e apropriada aí pelo capital externo organizado de fora. E a participação do Estado, né, não só nesse procedimento de liberalização, mas também com recursos para financiamento dessa atividade no território. Acho que é isso. O que unifica, né, a luta aqui, para nós, nesse caso, é o acesso à terra e à água, é o que unifica a própria classe trabalhadora no processo de resistência que vem sendo organizado ao avanço dessa atividade. Bom, é isso aqui, no final, os participantes do grupo. Desculpa aí o tempo y finalizo. Bueno, muchas gracias a Aline, a Nara, a André, a las dos Aline por la presentación. Bueno, con esto concluimos esta primera parte de presentaciones, donde me parece que quedó claro el rol de las inversiones extranjeras directas en reforzar la situación de dependencia, ¿no? Como lo marcó tanto Graciela Galarce para el caso de Chile, y Camila, Daniel, y ahora esta última presentación para el caso de Brasil, y en esta última presentación haciendo hincapié incluso en la extracción de un recurso que se está volviendo vital para las nuevas tecnologías como es el litio. Bueno, nos quedan
más o menos hasta el 45 para cerrar esta primera etapa, así que si hay intervenciones, alguien quiere hacer algún comentario, preguntas, es el momento ahora de levantar la mano. Ahí Julio levantó. Adelante, Julio, después viene Rosa. Bueno, buenos días a todos, a todas, para felicitar las presentaciones, bueno, y ver después de mucho tiempo a grandes amigos, amigas, especialmente de Brasil y de Chile, un cariño especialmente para todas ellas. Y yo lo que quiero destacar es que me han parecido muy interesantes las presentaciones para un tema central para nosotros, que es el tema de la transferencia de valor y plusvalor. Creo que es el eje de la presentación de Graciela, cuando plantea el estancamiento de la economía chilena y la profundización de la dependencia. Me parece que es un tema clave. En la presentación, Camila luego presentó a Rui Mauro Marini, la tapa del libro con dialéctica de la dependencia. Y me parece que para nosotros es muy importante rescatar esta cuestión, y muy valorable en la última presentación la elaboración de un colectivo de investigación involucrado en desentrañar este tema tan estratégico como es la apropiación global, mundial, del excedente producido en nuestros territorios. Esta ratificación del carácter primario exportador de los países de América Latina, la orientación de las inversiones externas en la extracción de materias primas, me parece que es un tema relevante para destacar. Y cierro señalando que ha sido muy oportuna la presentación del video de Daniel Jadue, porque el correlato de esta profundización de la dependencia es la agresividad de la política de la ultraderecha, que acude a cualquier método, incluso el de la difamación y la mentira, lo que ahora se llama lawfare, que es la prisión domiciliaria de Daniel Jadue en Chile. Y me parece muy pertinente para nuestro seminario constatar con estos datos duros de lo que representan las inversiones externas directas en nuestros países y poder correlacionarlo con la ofensiva política de las ultraderechas que se materializa en este caso en la prisión de Daniel Jadue. Así que mi comentario va por ahí y felicitar el conjunto de las presentaciones. Gracias, Julio. Rosa. Bueno, yo voy a intentar hablar en portuñol. Me gustó mucho las presentaciones, yo aprendí mucho, no sabía prácticamente nada sobre la exploración de litio, me pareció muy bien y yo quiero leer la investigación, el resultado de la investigación. Yo tenía una sugerencia para el segundo trabajo de Camila y Daniel. Yo pienso que sería tal vez importante tener dos tipos, no sé si de controle, porque el periodo de análisis es un periodo muy problemático, ¿no? Porque hay la crisis inicial que centra en los Estados Unidos y hay la pandemia. Y en estos dos momentos hubo un cambio de la política monetaria, principalmente en los Estados Unidos, pero en Europa también. Y pienso que eso puede tener, isso teve impacto sobre a base monetária, houve uma expansão da liquidez impressionante,
e a taxa de interesse dos Estados Unidos cambiou bastante neste período. Então, eu sugeriria que houvesse uma correlação entre a inversão estrangeira, o fluxo de inversão estrangeira e a taxa de interesse brasileira, sim, claro, pero a taxa de interesse dos Estados Unidos, para ver se há uma correlação. Eu penso que talvez isso seja importante. Isso é importante para mim, porque uma parte das inversões estrangeiras é especulativa, não é verdadeiramente uma inversão, é para utilizar a taxa de interesse do Brasil para fazer especulação na bolsa, coisa como assim. Paulo pediu para falar. Sí, terminá y le damos la palabra. Yo terminé. Ah, perfecto. Pablo. Es solamente una sugerencia. Está silenciado. Ahora, ¿está bien? Ahora sí. Quería parabenizar las presentaciones muy buenas y hacer una pregunta para el grupo de Aline, porque presenta las inversiones de las empresas extranjeras y una parte financiada por Brasil. Entonces, estamos también financiando las inversiones extranjeras. Quería saber si tiene más información sobre estos financiamientos para las distintas inversiones. Y una otra pregunta sobre el destino, si ya tienen datos sobre el destino del litio, para dónde va. Entonces, eran esas cuestiones. Gracias. Gracias, Paulo. ¿Alguien más quiere decir algo? Me gustaría hablar... Dale, adelante. Sí. Bueno, saludo a Rosa, a David de Brot y a Daniel, digamos, Hadwe, ¿no? Que mandó ese video. Él está jugando un papel muy importante en la discusión política actual en Chile, Daniel, y qué bueno que se haya presentado, digamos, ese video. Eso por un lado. Por otro, quisiera hacer algunos comentarios al trabajo de Brasil presentado por Daniel y Camila. Según lo que yo entendí, es que ellos están trabajando mucho los flujos de capital, o sea, los flujos de inversión que ingresan cada año, ¿sí? Y eso lo relacionan con la rentabilidad, ¿sí? O las ganancias que salen, los flujos que ingresan, en fin. Y también lo relacionan con las exportaciones. Eso es una parte, creo, del análisis que es muy bueno hacerlo, pero creo que hay que avanzar y trabajar con el stock de capital, ¿sí? Porque el stock de capital es el total de capital extranjero que se acumula en los años. Hay revalorizaciones de esos capitales, hay incluso crecimientos medios extraños de ese stock global. Por ejemplo, aparece como capital extranjero, sí, las concesiones mineras, el valor del yacimiento. Sí, una vez que ellos hacen inversiones de exploración, las incorporan como... ¿sí? Y por eso, por ejemplo, en Brasil, es impresionante los datos del stock global. Fíjate que en Brasil era, en el 2001, era 121.000, 122. Y ya ahora en el 23 es
1.200, miles de millones, ¿sí? Y en el caso este está ya subiendo representando el 55% del PIB, el stock global, ¿sí? Y claro, las empresas extranjeras no hacen el cálculo de la rentabilidad sobre la base del flujo que recién llegó, que además es un flujo que tiene aporte de capital, reinversión y préstamo extranjero. No hacen sobre eso, ¿sí? Sino que lo hacen sobre el stock global, sobre lo que vale la empresa, minera en este caso. Entonces, creo ese comentario, pero es muy bueno también destacar que este grupo y el grupo de Minas Gerais, ¿sí? De las Aline, dos Aline, Andrés y bueno, está reflejando también de que en Brasil desde hace tiempo se está retomando la teoría de la dependencia en la explicación de los problemas, ¿sí? Y además la posibilidad de ligarlo con los territorios y con las movilizaciones, ¿sí? Me parece, digamos, muy interesante. Y creo que para Graciela y para mí es muy importante la situación de Minas Gerais, porque en Minas Gerais, bueno, nació la Vania Bambirra y nació Teotonio, ¿sí? Estuvimos ahí, sí, cuando Teotonio fue candidato a gobernador del estado. No sé si se está escuchando o no. Sí. Sí. Entonces, saber de que ellos están trabajando basándose en la teoría de la dependencia, citando a Marini, ¿sí? Y bueno, es muy, muy importante desde el punto de vista de la distancia nuestra ya con los años, ver que renace ahí y lo de Minas Gerais es muy importante. Ahora, lo otro es que yo en verdad no teníamos idea de que Brasil tenía tantos recursos en el litio. No sé si esa cantidad son muy grandes, o sea, son, no sé, yo medí aquí 1.700 por un sector, 1.300 en otro, 630. Son, no sé, son cerca de 3.000 empresas, ¿sí? Que están explotando el litio. Posiblemente son cantidades pequeñas porque siempre se habla y quizás bueno, se iba a hablar también sobre el litio, pero normalmente se piensa, digamos, en Chile, ¿sí? En Bolivia y Argentina, ¿sí? Que constituye. Y creo que es muy buena, digamos, la información. Sería muy importante ver la participación, la profundización de esas investigaciones, lo que ellos han hecho. Y muy importante. Pero aquí el otro problema es el siguiente. El capitalismo global lo que ha hecho con el neoliberalismo es dividir a los trabajadores, ¿sí? Primero, por ejemplo, así hacer competir, no sé, la industria del calzado en Brasil con la brasileña, con la argentina, con Chile, con las aperturas y después con los países asiáticos, primero con Corea y ahora con China. Y entonces toda una división así y que llevó a la destrucción y a la destrucción de las empresas y destrucción de las organizaciones sindicales y la internacionalización posible del sindicalismo. Y ahora está dividiendo a los países en función de los recursos naturales. O sea, lo que en Chile se presenta, por ejemplo, es Chile tiene que avanzar más rápido en el litio porque si no Argentina lo va a sobrepasar y bueno, y Bolivia está con los chinos, en fin, ¿no? Entonces, una división también de ese carácter. Entonces, creo que las investigaciones estas pueden generar, no sé, un desarrollo mayor de la teoría de la dependencia, de la transferencia de capital y ligarlo a la crisis de la economía nacional. Y me da la impresión de que genera una potencialidad para la lucha política y la transformación, ¿no? O sea, en función de
el capital se ha apropiado y domina el trabajo, domina los recursos naturales y está ahí como tranquilo, digamos, y además, o sea, muy hacia la derecha para profundizar la explotación del trabajo, la explotación de los recursos naturales. Y entonces, bueno, es posible, creo yo, ayudar a generar fuertes movilizaciones, y ahí es muy importante entonces los trabajos presentados sobre Brasil, ¿no? Junto con el trabajo de Graciela, que me parece también en la misma línea de trabajo. O sea, en Chile mayor dependencia ahora que la que caracterizaba a Chile según el programa de la Unidad Popular y las declaraciones de Allende. Allende decía: Chile cada vez es más dependiente y la burguesía nacional está subordinada al capital imperialista y cada vez más en función del desarrollo del capitalismo mundial. Ahora es más que eso, porque en esa época de Allende, Chile tenía una economía con un desarrollo industrial más o menos potente. Dependía un poco del cobre, pero había un desarrollo industrial y una infraestructura muy significativa de la economía nacional, ¿no? Yo creo que fui un poco largo, pero me emociono también al ver los estudios de la dependencia. Gracias, Orlando. Aline. Gabi, para responder a Paulo, que perguntou, né, para nós, então, dentro dos levantamentos que nós iniciamos, na verdade, o que a gente observou foram esse primeiro empréstimo do BNDES de 500 milhões para Sigma Lithium. Então, a gente tem, né, sim, esse uso, né, do orçamento, do recurso público, financiando os investimentos estrangeiros. Também a gente sabe que a composição dessa empresa, que era uma empresa inicialmente de capital nacional, que vai se internacionalizar a partir do Canadá. Então, hoje, o controle acionário é canadense, mas a gente retoma aquele processo que foi falado ontem, das burguesias transnacionais também, né? Tanto que vão para outros países, como se associam a outros capitais e passam a fazer os investimentos, inclusive, de outros países. E aí, o André talvez pode falar mais desses dados de investimento, do financiamento por parte do BNDES a essas empresas. E o destino da produção é interessante marcar, porque até final da década de 2010, havia apenas uma empresa que fazia a extração de lítio aqui, que era a CBL, Companhia Brasileira do Lítio. E toda a produção dela era para atender o mercado nacional. E aí, então, ela extraía o produto bruto, que é chamado, né, espodumênio de lítio, e processava, transformando num bem intermediário chamado carbonato de lítio. E aí, com a chegada do grande capital aqui na região, o que ocorre é que a produção se concentra na produção de espodumênico para exportação, e praticamente 100% da produção de espodumênico, que né, esses 3% aí, quase 3% da produção mundial, vai todo para a China, é todo exportado para a China. Então, esse é o destino dessa produção. A gente tinha até um mapa aqui para colocar, né, desses dados, acabamos não conseguindo incluir na apresentação. E aí eu queria só aproveitar, né, para problematizar algumas coisas, que é o fato de que essa região
historicamente, desde a década de 70 para cá, ela é uma região com um conjunto de trabalhadores que migram para outras regiões uma parte do ano para trabalhar nas colheitas de cana, na monocultura do café, enfim, é uma região, né, de uma classe trabalhadora que se insere muito precariamente alguns setores da economia brasileira. E com a chegada, né, da mineração nesse território, né, então se aproveita essa mão de obra, né, que tem um custo, né, que recebe salários muito baixos. Além disso, ao se instalar, boa parte dessas pessoas que moravam, né, na área rural vão perder suas terras e vão para as cidades ter que lidar com o encarecimento do custo de alimentação e moradia. Então, isso tem consequências diretas para toda essa região aqui onde nós estamos em termos de encarecimento dos alimentos, da moradia, as dificuldades de acesso à água. Então, isso vai se conectando, né, ao que os colegas já mostraram dessa relação, né, de como o capitalismo dependente se concretiza nessa região, garantindo o processo de transferência de riqueza, de valor e mais valor para o exterior. Encerro e agradeço. Gracias, Aline. Camila, te escuchamos. Me parece que André pediu também para falar antes de mim. Eu queria, rapidamente, então, só completar o que a Aline falou. Nós iniciamos, Paulo, esse levantamento, né, ainda não temos os dados completos, eu diria, né, mas tem financiamentos do BNDES, tem financiamentos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né, também. Tem muito incentivo fiscal da Sudene, porque toda a região do Jequitinhonha, Mucuri, norte de Minas, né, pertence à área de semiárida, né, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, tem incentivo fiscal para a instalação dessas empresas. E as exportações, né, nós temos uma informação aqui da Agência Nacional de Mineração de 2023, estou compartilhando aí bem rapidamente, né, mostrando que o minério, né, concentrado de lítio, que é o espodumênio, né, que a Aline mencionou aí, e outras matérias-primas, ele tem, isso que se expandiu nos últimos anos, ele tem ido todo para a China, né, praticamente, aí, de 0,57 da produção em Minas aqui, né, 0,56 bilhões aqui tem ido para a China. E o produto já processado, que é o carbonato de lítio, né, que algumas empresas aqui na região do Campo das Vertentes fazem esse processamento, a maior parte fica, né, em território nacional, mas uma parte aí vai para Reino Unido, Índia, China e Alemanha, né? Como mostra aqui essa parte aqui das barras aqui, né? Então, esses dados nós estamos organizando e vai constar aí no texto que vai ser apresentado posteriormente. Gracias. Ahora sí, Camila. Eu queria agradecer os comentários, né, que todos fizeram a respeito do nosso trabalho. Dizer que é uma emoção ter, né, um comentário de Orlando Caputo aqui, para quem estuda a teoria da dependência. O professor Orlando é uma referência para nós, é uma emoção, e claro, o comentário da Rosa é sempre maravilhoso. Dizer também que grande parte do que está nesse trabalho aí são elementos que nós começamos a estudar com o nosso professor emérito, Paulo Nakatani,
Então, não só eu e o Daniel, mas como a Aline, que está aí, Nara, Rogério e o André, todos trabalhamos de uma forma ou de outra com os elementos que o Paulo, né, trouxe para a gente, e alguns que foram alunos do Paulo lá no nosso grupo de conjuntura. E, Rosa, essa questão da taxa de juros, tem um trabalho que a gente fez, porque a gente também tenta analisar por esse viés mais objetivo, né, para mostrar como que realmente essas oscilações, que ora se aproximam, ora se distanciam, né, ou seja, a taxa de juros brasileira, a taxa de juros americana, ou alguma taxa internacional que tenha um impacto grande na economia brasileira, vai mostrando como que tem como se dá essa oscilação do investimento estrangeiro, né? E é um desafio realmente fazer análise desse período, porque, como o Daniel falou, né, que você retomou, tem a questão da crise, né, tem a questão da pandemia, que você aborda muito no seu livro, como que isso vai se modificando, e tem as recuperações abruptas ali a partir de 2021, mas ainda pós-pandemia, mas ainda com um cenário de crise anterior, né, que você coloca muito no seu livro. Então, a gente, inclusive, tem algumas dificuldades até de fazer as mediações com os dados, porque são elementos que atravessam muito, né, no contexto. Isso que eu queria responder, mas é algo que está sempre no radar, assim, acho que a gente tem que realmente buscar especificar melhor, né, essa relação direta com a oscilação dessa nova política monetária internacional que se dá nesse momento aí, pós-pandemia. Bueno, gracias Camila, ya estamos en hora, no queremos terminar esta primera etapa sin sumarnos a las felicitaciones al profesor Paulo Nakatani por el título emérito, de profesor emérito que le han dado. Estamos todos muy felices por contar con Paulo en este seminario y en el CEPLA y en el GT, y bueno, que sea reconocido como se merece con su trayectoria. Y bueno, y por último, decirles que ayer tendría que haber hablado Roberto Regalado de Cuba y mañana va a estar José Luis Rodríguez, que también de Cuba, pero como sabemos, tienen problemas eléctricos, hay apagones, y eso impidió la participación de Roberto Regalado ayer, así que esperemos que mañana José Luis se pueda conectar, pero no parece que vaya a ser posible. Así que bueno, lamentablemente no vamos a poder tener la presencia de Cuba a través de ellos dos y de sus análisis en el seminario. Bueno, y para ir cerrando, son -10, hacemos 10 minutitos de recreo y empezamos puntuales para la segunda parte de esta jornada del día de hoy. Que ya están conectados los panelistas, que está Rosa, se van a conectar de México Patricia Pozos, creo que la vi, Noemí Levi, Alejandra Medina y Antonio Elías de Uruguay. Y va a coordinar Alejandro López. Así que bueno, nos vemos en 10 minutitos, ¿les parece? O menos ya. Sí. Gabi, podemos sacar una fotito que todos y todas prendan la cámara. Ah, ok. Espera que voy a poner... sí, ¿cómo lo hacen ustedes? Sí. Ahí está, a ver. Yo acabo de poner todas abran todas las cámaras, así van a hacer la foto colectiva. No sé si entramos todos, porque somos muchos, pero bueno. Avisen cuando tenemos que sonreír. Não está aparecendo para mim muitos, não. ¿Cómo? Pero está bien. Para mí no aparece muchos. Claro, acá yo voy a sacar una acá, pero... Conexión. Ah, acabó. Sí, igual no aparecen todos, pero bueno. ¿Estamos? ¿Sacaste vos? Yo saqué una, ¿sí? Para mí aparece André y Gabriela y ahora Rosa solamente.
De los demás, no. tenés Si alguien tiene que presenten más, hay que poner hay que poner automático o mosaico. Ahí, mosaico, a ver. André, saca aí, você é o fotógrafo oficial da gente. Já tirei aqui. Aqui já rolou várias fotos, Camila, depois eu te mando. Gracias. Después las mandamos. Bueno, nos vemos en 7 minutos.